estamos aqui com o advogado Everton Bart dos Santos, especialista em direito imobiliário, professor de direito imobiliário e que também foi por muitos anos presidente do Secov aqui de Santa Maria. Tenho muito prazer em receber, então, Everton, muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer é todo meu, Silvana. Eu que agradeço o convite. Então, vamos então falar de um assunto que é a tua área, que é a tua grande experiência sobre a questão dos projetos imobiliários, das incorporadoras e as construtoras. Quais são os principais aspectos que precisam ser abordados para se ter segurança jurídica no planejamento jurídico e tributário? Sim, vamos lá, Silvana. Então, em primeiro lugar, né, a ideia de um planejamento jurídico e tributário no empreendimento imobiliário, ele começa muito antes do próprio projeto do empreendimento, né, o projeto do prédio, com o arquiteto, engenheiro, enfim. Então, hoje a gente começa realmente lá na base, é saber qual a constituição jurídica, primeiro, né, mais adequada para aquele empreendimento. E hoje a gente tem várias possibilidades, né? Uma das mais usadas, né, pelos construtores hoje, incorporadores, é a SPE, né, uma sociedade de propósito específico, né, que determina que a gente constitui um CNPJ para aquela obra e exclusivamente para ela, né, que tu acaba preservando, né, as obrigações né, do restante da construtora, né, daquela obra. Então, a gente separa, né, a construtora do empreendimento. E isso é muito interessante de forma fiscal, contábil, né, e tributária também. E, além desse, tem vários outros tipos de empresas que a gente trabalha hoje que, conforme o tipo de empreendimento, pode ser interessante também. Além disso, Silvana, a gente faz um acompanhamento realmente desde lá da aquisição do terreno, faz um estudo sobre o terreno, sobre a matrícula do terreno, se ele está livre, desembaraçado, né, todos os aspectos legais que envolvem, né, essa aquisição. A gente, né, encontra muitos, né, problemas também na permuta, né, desses terrenos por área construída. O pessoal faz de forma equivocada, né, acaba pagando uma tributação além do que deveria. Então, assim, ó, a gente começa realmente lá na base e vai acompanhando todos os passos, né, de um projeto imobiliário e vai além da entrega, né, que depois tem a responsabilidade, garantia legal dos fornecedores, até o pessoal do interfone, né, da tinta, enfim. Então, realmente, quando acaba o construtor, né, e faz a entrega, né, o nosso trabalho continua ainda, né, garantindo, inclusive, né, uma segurança para os próprios adquirentes. Fala um pouco para a gente, então, quais são os principais problemas que acontecem e principalmente nessa questão da permuta, porque hoje é muito comum as pessoas trocarem por área construída e depois começam a vir os problemas de pagar 2 vezes as taxas de TBVI, como Sim. funciona isso tudo e de que maneira pode-se ter esse planejamento para redução de Sim. custos, né? Não, Silvana, em relação à permuta, né, o nosso escritório ele gosta também de trabalhar de forma multidisciplinar. Então, sempre a gente, né, tenta organizar uma reunião, principalmente com um contador, né, com, né, a própria assessoria, né, mais técnica e contábil da construtora, para dizer o seguinte, hoje, né, a gente consegue fazer né, a permuta do terreno por frações ideais do terreno, e não propriamente né, as unidades já prontas, o que teria né, além de um custo muito maior de escrituração, impostos, enfim, e também acarretaria em outra situação que seria o ganho de capital. Então, é muito importante que a construtora faça, inclusive, declarações, né, de forma igual ao proprietário do terreno, né, para evitar problemas futuros com Receita Federal, enfim, né, e outras obrigações legais em relação a esse contrato de permuta. Então, por isso que a gente tem que entrar lá antes, se antecipando aos problemas, né, para evitar né, que alguma declaração ou algum contrato seja elaborado de maneira equivocada. Com certeza. E quanto à questão do condomínio e da convenção, a gente precisa fazer isso antes? As construtoras, a empreiteira precisa fazer isso antes do prédio estar pronto? Exatamente, né? Então, assim, ó, a convenção de condomínio é uma questão extremamente delicada,
né? A gente vê que muitos construtores e incorporadores não têm uma atenção que deveriam com a Convenção do Condomínio, e hoje a gente vê que ele é um instrumento extremamente importante, né, que vai reger, digamos assim, as questões condominiais. Primeiro que muitos construtores, né, tem aquela questão, a convenção depois é dos moradores, só que fazer qualquer alteração pós-entrega das obras se torna muito mais complicado, né, do que a gente fazer esse registro antecipado. E hoje o nosso registro de imóveis está obrigando a entregar, né, a gente registrar a incorporação com a convenção definitiva. Isso facilita depois a abertura de CNPJ do condomínio, instituição, né, do próprio condomínio, enfim, traz uma série de benefícios que antes nós não tínhamos essa obrigação, né. Hoje a gente vê, né, muitos problemas em condomínios mistos, né, ou seja, residenciais e comerciais, onde precisa ter regras mais, né, modernas, digamos assim. Temos outras questões também, né, que a gente vê no nosso dia a dia, questão do Airbnb, né, se já põe na convenção, se não põe, estacionamentos rotativos em grandes empreendimentos, né, o pessoal Então, utiliza por exemplo, garagens. vamos por partes, porque o assunto aqui está importante. Por exemplo, a incorporadora está fazendo um empreendimento, apartamentos para investidores, 1 quarto, 2 quartos, enfim. Ele já precisa colocar na convenção que ele poderá ter destinação para esses Airbnb? Exatamente. O ideal Porque é eu que... posso me negar a comprar um apartamento. Eu quero comprar para morar e não quero ter esse trânsito de pessoas estranhas todo dia entrando no prédio. Eu posso me negar a comprar um apartamento se ele for destinado a isso. Ou o inverso. Eu quero comprar para pôr no Airbnb e quero já ter essa garantia desse investimento. Exatamente. Claro que essa questão, né, do Airbnb, ela é muito recente ainda para fins, né, de decisões judiciais. Então, recém a gente está vendo algumas decisões, né, algumas até polêmicas, né, proibindo a alocação, né, de unidades pelo Airbnb. Então, o ideal é que tenha uma previsão legal na convenção do condomínio, né, seja ela permitindo ou proibindo, mas é que já estando em convenção, né, pelo menos facilita, né, a vida de quem vai adquirir essas unidades. Principalmente se é para investidores, né, que aí sim eles gostariam de ter essa possibilidade e não correr o risco, né, de depois ter o seu direito negado também por falta de previsão legal, né. Então, assim, muitas vezes a gente não se dá por conta e só vai ver as consequências depois que já foi praticamente entregue as unidades aos adquirentes, né. Então, a gente precisa pensar hoje detalhadamente todas as etapas, né? E a convenção do condomínio, com certeza, é um documento extremamente importante. E nessa tua vasta experiência jurídica e imobiliária, o que tem acontecido hoje? As pessoas estão fazendo investimentos cada vez mais, empreendimentos que são mistos, né? Geralmente, o térreo sempre foi muito na área comercial, mas hoje tem até esses prédios onde tem uma torre inteira que é para escritórios e tudo mais. O que tu aconselha, então, as pessoas, tanto o adquirente quanto o construtor, quais são as regras e quais são os contratos mais importantes para serem feitos nesse sentido? Assim, ó, Silvana, é difícil a gente determinar né, ou alguns contratos mais importantes, né? Mas até porque algumas etapas, né, do projeto, elas não necessariamente precisam estar, né, digamos assim, pactuadas, mas sim é um conjunto de ações que o construtor incorporador ele precisa ter. A gente vê que muitas construtoras incorporadoras, né, novas, recentes, eles já vêm tomado, né, um cuidado muito especial, até contratando publicitários, né, o pessoal de, né, relações públicas, enfim, para dar né, eu digo assim, para dar uma visibilidade ao empreendimento, até para saber o que né, o consumidor final dele está desejando, mas a gente também não pode esquecer de todas as etapas. Isso principalmente, Silvana, a gente entende que não é como um investimento, um custo para o incorporador, mas sim como uma economia. A gente vê hoje assim, a redução principalmente de tempo, né, na aprovação, no próprio registro de uma incorporação imobiliária, no momento que a gente consegue diminuir as impugnações, né, ou falhas no registro de imóveis, a gente ganha assim, ó, tranquilamente meses, né, numa aprovação de projeto ou no registro de uma incorporação.
Depois, questão com fornecedores, né, o tempo de entrega, né, os prestadores de serviços, são todas questões que a gente vai detalhando e cuidando, né, dos prazos, dos contratos, prestação de serviço. Então, é uma série de ações que o consultor tem que cuidar. Difícil a gente mencionar uma ou outra mais importante, porque eu poderia te dizer tranquilamente que todas são importantes, né? Então, a gente entende que o advogado ele precisa estar presente em todas as etapas e a advocacia preventiva, né, com um profissional especializado na área, no caso, para as construtoras e incorporadoras, um profissional que tem experiência em direito imobiliário faz toda a diferença. Então, não é um custo, é uma economia, né? Uma economia de tempo, porque nós vemos que muitas incorporadoras acabam esperando muitos meses, né, para que o projeto seja liberado. Sim. E isso é um custo muito alto, né? A obra parada é um custo muito alto. Com certeza. Silvana, meses e às vezes anos. Né? Nós temos clientes com 2 anos esperando um corte de árvore, né? Então, assim, ó, realmente é uma situação, né, bem complicada, né? Quando a gente economiza o tempo com certeza para o construtor é dinheiro também, né? E essa questão, né, da consultoria preventiva, né, consultiva que a gente fala também, hoje assim, ó, é o carro-chefe do nosso escritório que a gente gosta de fazer. E ainda, infelizmente, hoje, quase todos os clientes que nós temos preventivamente e que atuam de forma consultiva também chegaram lá por problemas. E depois que a gente vai lá e resolve os problemas deles, eles nunca mais nos abandonam. Aí sim, aí não, vamos agora ver de forma preventiva e consultiva, né? Mas ainda é uma questão que ainda está nascendo ainda, né, a gente cuidar do empreendimento, né, jurídico desde lá do nascimento da sementinha dele. Eu gosto muito de dizer, a gente tem vários clientes que não são nossos clientes a construtora e incorporadora. O nosso cliente é o empreendimento imobiliário dele. Né, a gente acompanha desde lá do embrião até a entrega. Então é um trabalho que a gente realmente gosta muito de fazer e torce que cada vez mais, né, cresça essa parte preventiva e consultiva dos empreendimentos imobiliários. Que bacana. Então, estamos aqui com Everton Bar dos Santos, advogado, especialista em direito imobiliário, que trouxe dicas valiosas para a gente. Confere no nosso canal do YouTube e na revista impressa deste mês. Muito obrigada, Everton. Obrigado, Silvana. Eu que agradeço o convite.